Fala aí, galera. Falar aqui da confusão que muita gente faz entre, de um lado, padrão de vida e do outro lado, riqueza. Então, muita gente olha um cara. Ah, nossa, tem aquele carro e anda com aquelas roupas e fez aquela viagem, então ele deve ser muito rico. Né, essa é uma das frases muito comuns. Agora, isso é uma confusão porque o fato da pessoa gastar com isso, ou com aquilo, ou com outra coisa, não significa necessariamente que a pessoa é rica. Porque riqueza, como eu falei já em outro vídeo, ela é dada, na verdade, em meses. Vou explicar de novo esse conceito, é muito importante. O fato da pessoa gastar com isso aquilo, pode ser que essa pessoa, na verdade, não tenha nenhuma reserva, tudo que ela ganha, ela gasta, ela se endivida para gastar, e as pessoas em volta acham erroneamente Puxa, tal cara é muito rico, queria ser igual a ele. e a pessoa está sempre a um passo de quebrar, a um passo de se endividar sem volta, mas sem retorno, e colocar a sua vida financeira em risco, seu futuro em risco. Às vezes tem um problema, fica doente, não consegue mais trabalhar, e isso pode ser a ruína de uma pessoa. A verdadeira riqueza, ela é dada em meses, ou seja, quantos meses você consegue ficar sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Esse é o número mais importante. A gente tem que acumular, a gente tem que poupar, a gente tem que salvar uma parte do nosso rendimento. Essa é a coisa mais vital para poder atingir a verdadeira riqueza. Os bens materiais têm a sua importância, sim, eles podem dar prazer, podem dar conforto. Agora, esse não é o principal ganho, não é o principal objetivo que uma pessoa vai ter com a riqueza. Também não é verdade aquela frase: Ah, não, o dinheiro só traz problema, dinheiro não traz felicidade. isso é mentira, isso talvez é frase de quem já tem muito dinheiro ou nunca ficou sem dinheiro, para saber os problemas que gravíssimos de você ficar sem grana, sem poder fazer as coisas importantes. A grande confusão que acontece, na minha opinião, é que muita gente coloca o consumo, ou seja, ter isso, ter aquilo como aquilo, a maior prioridade do dinheiro. A maior prioridade, aquilo que o dinheiro mais vai te dar em termos de importância, não é o consumo, e sim número um, a segurança e número dois, a liberdade. Essas duas coisas são preciosas e isso sim pode fazer o dinheiro trabalhar a favor da sua felicidade. E as coisas estão ligadas. A segurança, porque de um lado, se você tem uma reserva, você consegue muitos meses, às vezes 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos de renda, você tem 2 anos de renda. Se por acaso você perde o emprego, ou fica doente, ou alguém da sua família que ajuda a pagar as contas, perde o emprego, tem um problema, você não vai passar necessidade. É uma sensação muito importante, muito boa de você ter as coisas básicas, ter a sua casinha quitada, ter as suas contas todas cobertas. Isso dá uma tranquilidade, diminui o estresse, diminui a ansiedade e pode levar uma vida melhor. E por outro lado, a liberdade, que também está conectado com isso, no momento que você tem essa segurança financeira, você tem liberdade de fazer as coisas, não porque você precisa, não porque você é obrigado, mas sim porque você quer. Então, por exemplo, você tem um chefe infernal que você não suporta, um trabalho que você odeia, que você tem que ir lá se arrastando todo dia, pegar 2 horas de busão para chegar, 2 horas para voltar, mas você não tem escolha, porque se você não tem reserva nenhuma para nada, suas contas são todas apertadíssimas, você está esperando o 13º para quitar os bancos, aí você vai estar todo amarrado e escravizado por esse ciclo de contas. Quando você tem uma reserva, aí você pode ter liberdade de falar, olha, esse emprego não é para mim, eu vou ter um tempo para procurar outra coisa, ou você procurar, talvez, morar mais perto do trabalho, que vai diminuir o seu tempo de deslocamento de 2 horas para meia hora, para 40 minutos, que já vai te ganhar qualidade de vida, ou você mudar de trabalho para algum lugar mais perto, algum lugar que seja mais prazeroso, e você pode ficar no seu emprego atual só de saber que você tem a liberdade, que você tem a reserva, que você pode escolher, isso já reduz também o estresse e a ansiedade. Então, esse tipo de valores da liberdade, da segurança, eles são tão mais superiores do que o valor de comprar não sei o que, para impressionar não sei quem, com dinheiro que você não tem. É muito importante a gente pensar nisso. É muito importante a gente pensar nisso. Você pode ficar rico ganhando muito e você pode ficar rico ganhando pouco. Agora, é impossível ficar rico sem poupar, sem guardar todo mês, sem gastar menos do que você ganha. E uma das coisas que contribuem muito para as pessoas ficarem nessa loucura de consumo são justamente as redes sociais. Tem uma pesquisa super interessante nos Estados Unidos, não vi aqui no Brasil o equivalente, mas acho que no mundo moderno essas coisas se aplicam um pouco para cá também. Perguntaram para a juventude americana qual foi a década mais feliz dos Estados Unidos. E a maioria das pessoas fala que é os anos 50, os anos de ouro, no pós-guerra lá, que era a década que todo mundo tinha essas memórias de que a vida era muito boa, é tudo igualitário, todo mundo tinha o sonho americano e tal.
A grande curiosidade é que sim, foi uma década boa de crescimento, agora em termos objetivos de realidade de vida, em nenhum aspecto a década de 50 era melhor do que a década atual. A renda real das famílias, ajustada pela inflação, é o dobro da renda dos anos 50. A expectativa de vida subiu, a mortalidade infantil baixou, o nível de escolaridade melhorou. Em todos os indicadores você pode imaginar, todos, sem exceção, a segurança alimentar, a segurança das pessoas, tudo melhorou dos anos 50 para cá. E mesmo assim as pessoas têm esse ranço. Nossa, o mundo é muito ruim e tá caindo aos pedaços e o mundo vai acabar e eu tô muito mal e eu estou pior do que antigamente. Um teste muito simples é você fazer, que está me assistindo aqui, fazer uma pergunta muito simples e honesta. Eu estou melhor ou pior do que os meus avós? Quem aqui pode dizer honestamente que vive, que tem um padrão de vida pior do que os seus avós tiveram? Praticamente ninguém. Agora, a sensação que a gente tem quando olha apressadamente é de que as coisas estão piores. Em grande medida, isso é as redes sociais, porque a satisfação ela é sempre a expectativa menos a realidade. Por que isso? Porque a felicidade é sempre expectativa menos realidade. Se a realidade vai melhorando, que foi o que aconteceu, a realidade dos seres humanos está subindo, está melhorando ano a ano, está melhorando década a década, às vezes recua um pouquinho, mas no geral é uma subida. A realidade está subindo, mas a expectativa, o que as pessoas querem, o que elas desejam, sobe mais ainda. Você nunca vai satisfazer as pessoas. E um dos motivos que a expectativa sobe tanto é justamente as redes sociais. Antigamente, nos anos 50, lá pegando o nosso exemplo, o cara estava lá no subúrbio de uma cidade dos Estados Unidos, via que a vida não é perfeita para ninguém, que todo mundo tem seus problemas e tinha uma grande satisfação de vida, porque a realidade subia, a expectativa subia menos, então estava todo mundo feliz. Hoje você vai lá no Instagram e começa a ver a vida dos chiques e famosos, ou mesmo dos seus vizinhos, com aquele recorte, aquela lupa bem selecionada, que não é real, em que a galera está viajando para lugares de luxo maravilhosos, acompanhados de namoradas lindas e namorados maravilhosos e musculosos, indo nos melhores hotéis e andando de carrão, e tudo aquilo vai criando na sua cabeça que o mundo tem que ser assim, que se você não estiver nesse nível você vai ser infeliz. Isso vai te levar para o abismo. Acho que baixar a expectativa, entender que a vida ela tem seus altos e baixos, que as coisas simples e baratas que a gente faz com as pessoas que a gente ama podem ser o suficiente e que a gente tem que poupar. Tem gente que ganha mais e é um pouco mais fácil, tem gente que ganha menos e é muito mais difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas poupar, gerar um acúmulo de grana, de segurança, que você possa dizer que você tem muitos meses de reserva, 6 meses, 9, 1 ano, 2, 10 anos de reserva, é até um momento que você vai ter tanta reserva que você não precisa mais trabalhar. Esse é o caminho para fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro e assim ter uma vida financeira equilibrada e feliz. Espero que vocês tenham gostado, por hoje é só.